Pois bem, o item 60, na página 102, faz parte do tópico que nós estamos falando, né? A segunda dieta de Spira, em 1529, ou seja, o imperador vai convocar, tá bom? Católicos e protestantes para poder dialogar e, vamos dizer, que as guerras diminuam, tá bom? Então eu comento, né, segunda dieta de Spira em 1529. Nessa reunião foi desfeita a liberdade dada aos príncipes do Santo Império de escolherem qual a religião implantaria em seus domínios católicos e protestantes, em seus domínios, desculpe. Católicos e protestantes discordaram de muitas coisas, mas concordaram que os anabatistas deveriam ser mortos. Tem uma obra, irmãos, que é uma obra que eu sempre falo, ela é muito usada em faculdades. Seu filho, se vai no ensino médio para uma faculdade, ele vai estudar História Geral, um livro que é muito distribuído, que ele tem tradução para o português, coisa ruim eles traduzem para o português, apesar que para nós, na verdade, não é coisa ruim, particularmente nós anabatistas, né? Porque ele fala sobre católicos e protestantes, só que ele não percebe, tá bom? O título da obra é Tratando de Fanatismo e Crimes Religiosos, é o título da obra. A obra é só contar matança, católico que mata protestante, protestante que mata católico, católico que mata anabatista, protestante que mata anabatista. É só contar essas histórias. Bom, aí tem uma citação desse livro, eu coloquei aí para vocês verem. Os anabatistas tiveram uma maior proporção de seguidores martirizados por sua fé do que qualquer outro grupo cristão da história. Veja, isso aqui é um historiador secular. Um historiador secular. Ele não consegue ver que existia uma igreja fora da igreja católica. Ele não consegue ver que existia uma igreja fora da igreja protestante. Porque eu concordo, é difícil. Eu estava dando aula final de semana retrasado em Paracambi. Aí o irmão falou, poxa, o que eu estou vendo, pastor, pela sua explicação, né, de igrejas protestantes católicas, sempre mentiram para nós, dizendo que nós saímos do catolicismo, que o catolicismo era a igreja verdadeira na história. Eu falei para ele, eu concordo, meu irmão. E isso aí foi algo planejado, pensado, trabalhado, isso vem sendo trabalhado há séculos. História, por exemplo, das igrejas anabatistas, como eu estou mostrando para vocês aqui, algumas histórias, se você for estudar num curso protestante ou católico, você não vai nem ouvir falar neles. Vai dizer que eram hereges, a igreja católica reconhece o erro de ter matado aqueles hereges, não deveria ter matado, mas naquele momento era necessário. Senão a situação teria acabado com o cristianismo. É o que eles dizem. Eu mostrei para vocês livro de historiador, tem um livro de um historiador publicado aqui em Petrópolis, pela editora Vozes, que é uma editora católica, ele tem que comentar sobre isso. Aí ele falou, o Papa X, o Papa Y falou que era necessário, então a Inquisição era necessária. Não era necessário nada. Estavam matando a igreja de Jesus, inventaram que era necessário, que esses grupos eram muito perigosos, e era necessário, e os católicos estão sendo enganados até hoje. Tá bom? E esse historiador diz que esses anabatistas, desse período que nós estamos estudando agora, eles tiveram mais mortos do que na igreja primitiva, e isso é uma verdade, irmãos. O que está acontecendo agora? Vamos relembrar os 5 últimos anos, tá bom? Desde 1525, 1524, 1523, tá bom? Nesses 5, 6 últimos anos, o que aconteceu? Eu contei para vocês a história de um católico chamado John Hus, que os seguidores dele fizeram guerra aos católicos. Houve uma guerra, né? Uma guerra longa, de 1419 a 1434. Os católicos fizeram acordo com eles, depois, 20 anos depois, massacraram eles. Alguns fugiram, foram para uma região chamada Münster, e um luterano foi para lá. E esses que eram a favor da guerra
tá bom? John Hus tinha adotado o batismo de adulto. Eles são chamados de anabatistas. Eu contei essa história para vocês. E contei que Thomas Manton, um luterano, foi e liderou eles e fez 2 anos de guerras na Europa, que foram 100 mil mortos. Então, o que acontece nesse período? A guerra tinha acabado, a guerra acabou em 1525, a revolta, tá bom? Lutero tinha dito para massacrar e houve um massacre, foram 100 mil mortos. O que foi pregado para a Europa? O que o diabo fez? Porque é uma mensagem do diabo. O diabo fez o seguinte, ó, vocês estão vendo, os anabatistas, esses grupos que só batizam adultos, eles são extremamente violentos. Enquanto a história mostra que os anabatistas mesmo, eles eram pacifistas. Eles não pegavam em armas nem para se defender. Não tem história dos valdenses fazendo guerra contra os católicos, dos moravianos e dos outros. Mas dos católicos russitas, eles eram católicos, eles faziam. E eles foram chamados de anabatista. Essa é uma injustiça da história. Se algum dia você estiver conversando com um protestante, ele vai te dizer os anabatistas eram muito violentos. Não eram. Os anabatistas de fato não eram. Tá bom? Tanto que eu estou mostrando para vocês eles estudando há séculos. Desde os dias de Constantino. Na verdade, anabatistas eu estou citando para vocês desde o ano 253, quando começou a questão de rebatismo. Então sempre existiram anabatistas. Você não tem história dos novacianos fazendo guerra aos católicos. Então você não tem história dos valdenses. Mas nesse período, os católicos então perseguem os anabatistas. Os protestantes perseguem os anabatistas. E aqueles reis que não têm nada com um nem com o outro, eles também acabam perseguindo os anabatistas, porque eles falam, não, esse povo vai vir para cá fazer revolta aqui. E já pensaram 100 mil mortos. Só que, na verdade, eles não eram anabatistas. Só que, nesse período, eles estão sendo caçados pela Europa. Estão sendo caçados por toda a Europa, dizendo que eles são revolucionários. Qual o local onde praticamente não vai haver nesse momento caçada? É na Suécia. Porque a Suécia, eu contei para vocês e repito, foi há 2 anos, 1527 que ocorreu, nós estamos no ano 1529, há 2 anos que tinha ocorrido a reforma na Suécia. Na verdade era aquele sistema político, como eu tenho falado para vocês, não existe dúvida. A reforma protestante é um movimento político, e um movimento político controlado pela maçonaria. Eu falo isso e é muito claro na história. Controlado pelos gnósticos maçônicos. Controlado pelos gnósticos maçônicos. Então, o que o rei da Suécia fez? Ele falou, não, aqui, ó, agora todas as terras da Igreja Católica são minhas, os bispos que quiserem vão embora para a Igreja Católica, e ele pegou lá, não esqueço o nome do teórico agora, falou, você é o líder da igreja aqui na Suécia, e acabou. E eles vão fazendo uma implantação aos poucos. Então, a Suécia é um local em que esses anabatistas moravianos, eles fogem. Eu vou mostrar isso para vocês na enciclopédia sueca, a história da Assembleia de Deus. Eu vou mostrar para vocês. São grupos moravianos que fugiram aqui da Morávia para a Suécia. E lá em 1700, nós estamos em 1529, em 1700 esses grupos vão estar se destacando lá na Suécia. Eu encontro esses grupos lá, pentecostais, lá na Suécia. Um dos nomes mais comuns deles era Schalter, que significa povo barulhento. E eles eram perseguidos lá, porque lá a igreja sueca, a igreja luterana, em 1700, o que acontece? Os luteranos veem que essa igreja cresceu muito, aí eles começam a perseguir. Tá bom? Mas nesse período, o rei da Suécia, ele falou, não, aqui não tem briga, aqui é todo mundo luterano, quem quiser vai embora para a Igreja Católica, porque ele queria os dízimos do povo, queria o patrimônio da Igreja Católica. É um movimento político, tá bom?
Mas voltamos aqui à citação do historiador, que ele é um historiador secular, não sei se é ateu, agnóstico, o que é, tá bom? Perdão, não, mas escreveu esse livro. Ele prossegue, né, que eles sofreram mais martírio, incluindo até mesmo os primeiros cristãos que foram seus modelos. Escreveu o estudioso inglês Bamber Gascoigne. Na Dieta de Speer, em 1529, que é essa dieta, porque tem escritas diferentes, né? Em 1529, tanto católicos como luteranos concordaram em condenar anabatistas à morte. Martim Lutero afirmou publicamente esse edito em 1531. Por toda a Europa, muitos foram afogados, queimados e decapitados. Ou seja, os católicos, e não é a única vez não, irmãos. Os católicos, nessa dieta de Speer que nós estamos falando, eles, de alguma maneira, eles falam em relaxar um pouco a guerra entre eles. É mais ou menos o que o Donald Trump e o Putin estão fazendo agora, a Ucrânia, né? Não, relaxa um pouco a guerra ali, é uma coisa, relaxar a guerra, coisa horrível. Não? Mas eles fizeram um acordo entre eles para dar uma aliviada, mas e os anabatistas que nós estamos tendo problema lá na Suíça? Não, esses vocês continuam matando. Na Alemanha também, onde nós tivermos que o catolicismo dominar, nós temos que matar anabatista. E onde tiver vocês protestantes dominarem, vocês matam anabatistas também. É claro que, vamos dizer, é uma conclusão extremamente simples. Você tem que olhar, são 3 igrejas. Igreja católica, Igreja protestante e igrejas anabatistas. Dessas 3, 2 estão matando, os católicos e os protestantes. Os anabatistas estão fugindo pela Europa. Teve aquela revolta de camponeses, que eu contei a história da revolta para vocês e mostrei. Na verdade, Thomas Manton era um luterano que se juntou aos seguidores de John Hus. Mas que ali também tinham católicos ou protestantes que nunca adotaram o batismo de recém-nascido. Não existe na história relato de que Thomas Manton tenha adotado o batismo de adulto. Ele manteve o batismo de recém-nascido. Os líderes dessa revolta, eles eram católicos, que foram difamados, os anabatistas foram difamados, porque disseram que esses eram anabatistas. Eu até digo o seguinte, não é impossível que algum irmão tenha vamos dizer, se desviado. E numa grande quantidade. Você tem uma igreja de 200 pessoas. Você tem novo convertido, tem pessoa que está em processo de libertação, tem pessoa que se desviou, mas mora por ali também, naquela mesma aldeia, vamos colocar assim. Aí vem um exército católico para matar os seus filhos. Ou então você está passando fome pela Europa, porque era o que estava acontecendo. Estavam passando fome. Porque, como eu disse para vocês, aquela peste negra, ela estava acabando agora, mas eram cerca de 200 anos que de 10 em 10 anos tinha um surto de peste negra, que era a pulga dos ratos que transmitia, me fugiu agora o nome da doença, mas dava um surto em alguma cidade. E também teve períodos, né, muito frios, e aí a plantação sofre. Então o povo, eles não tinham recurso. Era passar fome mesmo. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que lutar para sobreviver. Então era para os príncipes terem olhado, os reis viviam, né, numa qualidade de vida excelente. Eles tinham que dividir um pouco mais com os pobres. A Igreja Católica mesmo cobrava impostos absurdos. O povo, ninguém tinha terra, irmãos. O povo, nesse período, eles tinham que viver ou na terra do rei ou na terra da Igreja Católica. Aí os reis botavam alguns nobres, alguns lordes, né? Aí ele pagava imposto para aquele lorde, para o rei e para a Igreja Católica. Além disso, nasceu, paga. Você é o quê? É católico? Paga para a Igreja Católica. Se é protestante, paga para a Igreja Protestante. Você tinha que pagar para fazer a cerimônia ali de nascimento. Se a criança morresse, você tinha que pagar para sepultar.
Existe uma história muito conhecida que John Wycliffe, que era um anabatista, ele encontrou um casal chorando porque eles não conseguiram pagar e o padre falou para eles, olha, se você encontrar um vagalume e à noite piscando, é a alma do teu filho que está lá no purgatório das crianças, o limbo, que eles chamavam, né? Ele está queimando lá no purgatório porque você não teve condições de pagar. Aí John Wycliffe falou para eles, não, isso aí é mentira da Igreja Católica, que purgatório, ainda mais purgatório de criança. É uma vergonha tão grande que a Igreja Católica abandonou o purgatório infantil, agora só tem purgatório para adulto. Foi agora, no século XX. No século XX que a Igreja Católica, não vamos acabar com o purgatório infantil. Agora, se a criança morre, mesmo se ela não foi batizada, ela não vai mais para o purgatório, não. Ela está salva. Ou seja, então o batismo infantil perdeu o sentido, porque o batismo infantil ele era para tirar o pecado original. Sem tirar o pecado original, a criança ia para o inferno. Era o que a Igreja Católica falava. Essa era a justificativa para perseguir a igreja como a Assembleia de Deus, que só batizava adulto, porque eles diziam, é uma maldade o que esses pastores fazem. Essas crianças vão morrer e eles vão para o limbo, vão para o purgatório infantil. E isso era usado como argumento para nos matar. Qual a razão para matar a igreja que não entregava seus filhos para serem batizados? A razão era essa. Mas eles acabaram desfazendo o limbo, acabaram com o inferno das crianças. Que coisa horrível.